Como é que está a sua imagem como estudante ou profissional de educação física nas redes sociais? Se a gente sabe que isso é importante e se a gente está falando de vídeo, o principal local para você se mostrar para o mundo é o YouTube. E esse é o tema do episódio de hoje de Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física SA. Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre YouTube para estudantes e profissionais de educação física. Você já pensou em ter sua presença digital nessa rede que mostra todo mundo para o mundo todo? A gente vai falar bastante sobre o YouTube aqui e dar algumas dicas, algumas orientações sobre como deve ser a sua presença nessa rede social, se você quer ficar conhecido, gerar negócios, alunos, potencializar sua carreira nesse espaço. André, eu acho que uma coisa interessante da gente começar comentando é que quando a gente fala de ter um canal no YouTube para professores, né, profissionais de educação física, a gente não necessariamente está imaginando que a pessoa deva se converter num YouTuber. Isso é, que o principal negócio dela seja a produção de conteúdo para o YouTube. Mas muito mais do uso dessa plataforma como uma ferramenta publicitária para mostrar as capacidades e os serviços que são ofertados por essa pessoa. Exatamente, acho que você tocou no ponto principal, porque como hoje o YouTube é uma rede social tão difundida e muitas pessoas têm a carreira mesmo de YouTuber, às vezes o estudante ou o profissional de educação física que pensa em ter a sua presença nessas redes tem essa imagem, eu vou ter que virar um YouTuber, ou seja, uma pessoa que recebe todo o lucro proveniente do YouTube. Mas não, o YouTube nada mais é do que uma possibilidade de um cartão de visita. Eu sempre digo que as redes sociais, de maneira geral, são o nosso cartão de visita ou o nosso currículo estendido, ampliado, a nossa plataforma aí de impulsionamento da nossa imagem para as pessoas. E o YouTube faz isso com a linguagem própria do YouTube. Aqui no podcast a gente está dedicando um episódio para cada rede social. E o YouTube tem um jeito especial, um jeito diferente da gente conversar, da gente se mostrar, da gente se apresentar, um tipo de comunicação específica, e a gente vai falar sobre ela hoje. Mas eu queria que você falasse pra gente aí sobre alguns dados dessa rede social que é o YouTube e é tão poderosa, né, pra galera ter uma ideia aí do alcance dela. O YouTube atualmente ele é uma das maiores redes sociais do mundo e também, além disso, você já até me chamou a atenção para isso aqui nos bastidores, é também o maior site, o segundo maior site de busca, de pesquisa do mundo, depois do próprio Google, que o Google é o próprio proprietário do YouTube. Então, ou seja, você cai nos tentáculos do Google querendo ou não, porque se você sai do Google, você vai para o YouTube, que é de propriedade do próprio Google. Então, são mais de 2 bilhões de usuários por mês que tem no YouTube e tem mais de 1 bilhão de horas de visualização de vídeos todos os meses no YouTube. Então, realmente é uma coisa assim, extraordinária e virou, de fato, uma fonte de informação e conhecimento muito grande. Tutoriais diversos, né? Quando você tem alguma dúvida sobre o uso de algum tipo de software, de alguma coisa, você coloca lá no Google e você percebe que até profissionais, como, por exemplo, médicos, têm usado essa plataforma para divulgar os seus serviços, enfim, construir a sua reputação, usando essa ferramenta para divulgar o seu trabalho, suas ideias, a sua visão sobre aquela atuação, né? Então, realmente é uma rede social com alcance extraordinário. Agora, uma coisa que eu me pergunto, André, é que muita gente, no próprio YouTube, tem vários vídeos sobre isso, que as pessoas dizem assim, olha, você não precisa ter a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário, você pode gravar com o seu celular de uma maneira mais ou menos improvisada. Isso é uma coisa muito comum de nós ouvirmos falar. No entanto, a maioria das pessoas que fala isso não emprega isso. Elas usam, ou seja, um equipamento de alta qualidade, uma captação de som ótima, um cenário super bem iluminado. E a gente sabe que os algoritmos do YouTube, eles discriminam isso. Isso é um elemento que faz com que ele
entregue mais ou menos o vídeo, que permita que mais ou menos pessoas assistam a isso. A gente comentou aqui no episódio passado como é que esses algoritmos fazem com que a fila de distribuição do conteúdo não seja uma fila democrática, né? O algoritmo entrega mais alguns conteúdos do que outros. E no caso do YouTube, que é uma plataforma específica de vídeos, esse componente da composição cênica e da qualidade do vídeo, do áudio, do cenário, a inteligência artificial empregada ali, ela é inteligente o suficiente para perceber se o cenário é bom ou não é, se o áudio é bom ou não é. Você que tem uma experiência grande, tem um canal já com bastante inscritos no YouTube, como é que você vê isso? Você acha que tem que investir quanto para começar um canal razoável? Bom, ótima pergunta, né? Então vamos lembrar do que a gente falou no começo. O YouTube, ele é uma rede de pesquisa. Isso que diferencia ele, por exemplo, de outras redes sociais como o Instagram, o TikTok, né? Então no Instagram e no TikTok você vai rolando a tela, vendo algumas coisas, mas o YouTube é uma rede de pesquisa onde você busca sobre determinados assuntos. Desde uma receita para você fazer em casa, até a execução correta de exercícios numa sala de musculação, enfim. Então, o que acontece? O que manda ali no algoritmo? Uma das principais métricas do algoritmo do YouTube é a chamada tempo de visualização. Ou seja, o YouTube quer que você passe cada vez mais tempo lá dentro consumindo os conteúdos dele. Então imagina um vídeo, por exemplo, que não tem um áudio legal, que as pessoas se incomodam e que elas vão logo escutar um pouco e falar, não, tá muito ruim de ouvir esse vídeo, eu vou pular fora. O tempo de visualização desse vídeo vai ser curto, né? Imagina, por exemplo, 2 vídeos que vão falar sobre treino de força na academia. Então um vídeo tá com aquele cenário bonitinho, organizado na academia, ou a pessoa que tá falando tem uma boa desenvoltura, e o outro vídeo tá com áudio ruim, o cenário não tá tão legal, né? Então o que acontece? O primeiro de tudo é o conteúdo, porque você digita lá o que você quer saber e você tem que ter um vídeo que responde a sua pergunta. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo naquele vídeo e assistam muito ele. E o segundo, que também é muito importante, são esses dados. Se o áudio estiver ruim, ele vai pular fora e o tempo de visualização será reduzido. Se a comunicação da pessoa não estiver numa linguagem que combina com quem está assistindo, ele também não vai ter paciência de assistir e vai pular fora. Se o vídeo tem uma promessa e ele também não entrega essa promessa, né? Então o vídeo fala assim, como aprender a execução do exercício supino reto. E aí quando você clica no vídeo, é um vídeo de 10 minutos e a execução vai estar só lá no final, né? Ou então não vai falar sobre isso, as pessoas vão perdendo a paciência e vão escolhendo vídeos que respondem a todas essas perguntas, né? Então, sobre o que você disse, a maioria das pessoas que a gente assiste são pessoas que se consagraram e que já tem muitas visualizações, que estão, digamos ali, num ponto bom, privilegiado pelo algoritmo, né? Não privilegiado, souberam jogar as regras do jogo e hoje elas são privilegiadas, mas todas elas começaram com 0 inscritos, todas elas começaram, e muito provavelmente elas começaram com talvez um celular mais simples, uma iluminação simples ou um cenário mais simples, mas à medida em que eles foram crescendo na plataforma, eles foram investindo nesses pontos que são pontos importantes para poder continuar crescendo, né? Mas ainda assim, eu volto a destacar um ponto importante. Muitas vezes a gente tem essa questão da bolha, a gente vê um monte de gente fazendo e a gente não quer começar porque a gente fala, já tem gente que fala sobre isso. Sempre vai ter alguém que fala sobre isso. Eu tenho um canal sobre ciclismo, né, no YouTube, que é o Até Onde Deu Pra Ir de Bicicleta. Ele tem hoje, atualmente, 18.700 inscritos e é o canal, é a rede social que eu me dedico mais, porque a gente vai falar sobre isso depois, combina com o meu jeito de produzir conteúdo. Atualmente, 90% dos meus alunos e atletas e dos profissionais de educação física que eu vendo os meus cursos de treinador de ciclismo vieram do YouTube. Eles chegam para mim, me procuram, né? No meu YouTube tem meu contato, meu WhatsApp, as coisas, eles falam, André, acompanho seus vídeos no YouTube e quero ser seu aluno. Entende? Então, para mim, isso funciona muito bem, mesmo não tendo, se você pegar os outros canais de bike, tem canais de bike com muito mais inscritos do que o meu, mas é aquela velha história, eu uso como um impulsionador do meu negócio. Eu não me considero youtuber, eu me considero um profissional de educação física, um professor que está no YouTube para
também potencializar minha carreira e meus negócios. No fundo, é uma ferramenta publicitária, de propaganda, né? Do seu negócio de assessoria, consultoria esportiva. Agora, você falou do que o YouTube combina mais com você. Isso é porque você produz um conteúdo que, aliás, é um conteúdo muito, assim, muito informativo, né? Você entrega muita informação nos vídeos do seu canal no YouTube, que possivelmente seria mais difícil de você entregar numa única foto, ou apenas em algumas fotos, ou apenas em um vídeo curto pro Instagram de 1 minuto, né? Quer dizer, você desenvolve ali todo um raciocínio a respeito de vários aspectos do ciclismo. É por isso que você acabou escolhendo o YouTube, porque tem uma profundidade, digamos assim, maior, né? Inclusive essa não foi uma escolha fácil, e ela aconteceu também de forma bem experimental, à medida que eu ia aprendendo sobre as coisas de internet e marketing digital, né? Então, quando eu comecei o canal do YouTube, eu utilizava ele para colocar vídeos das minhas viagens de bicicleta, que eu gostava de fazer. Eu não comecei esse canal com a pretensão de ser um impulsionador da minha carreira no início, era um hobby, né? E aí, quando eu tive a possibilidade de morar fora em 2018, e aí eu já estava levando, já levava o ciclismo como né, a minha carreira e tudo mais, nesse tempo que eu fiquei fora, eu tinha bastante tempo para produzir conteúdo, e eu comecei a produzir mais conteúdo de forma constante, que é outra coisa que o YouTube preza. Você tem que ter uma certa regularidade, não precisa ser muito, você não vai conseguir competir talvez com grandes canais, com grandes players que vão publicar conteúdo, por exemplo, todos os dias, mas como eu estava com bastante tempo, eu comecei a produzir conteúdo 3 vezes na semana, de forma regular, né? Durante o ano de 2018, metade de 2018 e metade de 2019. E aí o canal foi crescendo muito. E o que acontece com o conteúdo do YouTube? Eu sou professor e eu vi no YouTube a possibilidade de eu continuar sendo professor mesmo estando fora da universidade. A minha didática é uma didática de quem tem muitos anos de sala de aula. O pessoal, eu vi à medida que eu ia publicando os vídeos, explicando as coisas, que o pessoal gostava do jeito que eu explicava, do jeito que eu falava, né? Fui recebendo feedback positivo e fui criando mais conteúdo, e isso foi dando certo para mim. Porque, por exemplo, explicar como fazer determinados tipos de treino, como fazer um treino intervalado, como, enfim, treinar da maneira correta, são conteúdos que gastam um pouco mais de tempo para ser explicado do que um videozinho rápido do Instagram, enfim. E como eu combinei com esse estilo de ser professor, e essa coisa do tempo de visualização é importante para o YouTube, foi onde deu mais certo, assim, né? Hoje o meu canal tem mais de 300 vídeos, né? Deve ter uns 330 vídeos, mais ou menos. Eu não produzo mais com essa frequência de 3 vezes na semana, mas eu produzo semanalmente, eu dou aula semanalmente no meu canal do YouTube, e tem funcionado muito bem para mim, acho que por conta do tipo de conteúdo que eu quero passar. Você pode passar esse conteúdo também em formas reduzidas, para o Instagram, para o TikTok, né? Mas a gente vai tratar disso, ou trata disso nos outros episódios do podcast da temporada. E você falou que você enxergou no YouTube, né, essa possibilidade de continuar sendo professor, tratando dos assuntos que você sempre tratou, só que agora com uma audiência realmente enorme, né? Quer dizer, só de inscritos são, você falou aí, 18, 19 mil pessoas. Quer dizer, você nunca deu aula numa sala de aula, é impossível, né? Você ter 19 mil pessoas numa sala de aula, e ali você tem um alcance que é muito, muito maior, né? Exatamente. Foi algo que me fascinou, inclusive, porque é isso, né? Eu dava aula na universidade de várias disciplinas, e também tem aquela coisa, né? Sei lá, eu dava aula, por exemplo, de História do Esporte. E você vai dar aula de História do Esporte para alunos que estão fazendo um curso de Educação Física super interessados, às vezes nas matérias mais práticas, na fisiologia, e aí claro que tem a galera que gosta de História do Esporte também, então tinha aquele grupo pequeno de interessados, mas você dá aula numa sala onde tem pessoas que estão ali porque gostam do que você está falando, e outras pessoas que têm que passar por aquilo. E no YouTube não, você está dando aula ou falando para as pessoas que se interessam por aquilo, que pesquisaram aquilo para te encontrar, né? Então o nível de engajamento das pessoas
é grande, o nível de interesse das pessoas é grande, né? É bem satisfatório, inclusive, sem contar essa coisa da quantidade, que é realmente fascinante quando você fala de internet, assim, né? O número de pessoas que eu atinjo é muito maior do que meus vários e vários anos de sala de aula. Se você somar todos os alunos que passaram pelas suas salas de aula durante todos os anos que você estava dando aula, não chega nem perto, né, da audiência que você tem atualmente, né? Agora, André, você tem uma preocupação que eu acho que é totalmente adequada, e eu concordo com ela, que é uma preocupação de não desestimular as pessoas a começarem, né? Quer dizer, comece, não se deixe intimidar pela profissionalização que você vê na internet, porque naturalmente tem canais que postam 3, 4 vídeos todos os dias e vídeos de altíssima qualidade, né? Nesses casos são canais que têm, às vezes, dezenas de pessoas trabalhando para aquele canal. Pessoas fazendo edição, pessoas fazendo roteiro, pessoas fazendo só a divulgação, pessoas lidando, né, fazendo a gestão do tráfego daquele conteúdo. Esse é um outro assunto que eu depois quero colocar para você, mas que é a questão do tráfego pago, né, do impulsionamento de visualizações no YouTube. Mas antes eu queria colocar aqui para você assim, essa questão também que eu, por outro lado, um pouco diferente de você, eu acho que você tem razão, né? As pessoas têm que começar, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma guerra meio injusta, né? Porque a pessoa pode começar ali, mas ela vai estar concorrendo nesse instante, né, contra pessoas que têm assim, uma mega de uma estrutura montada e é quase impossível competir, né? Eu não vou dizer que é quase impossível, talvez seja um pouco exagerado, mas é como escalar uma montanha do tamanho do Everest, né? Como é que você vê essa questão da competição aí no YouTube? Não, não quero de maneira nenhuma dourar a pílula aqui. Eu acho que você está certo. Não o termo que eu usaria é realmente quase impossível, né? Quase impossível não é impossível, mas é bem difícil. E o que acontece? O algoritmo do YouTube, como a maioria dos algoritmos de redes sociais, ele é uberizante, para utilizar um termo que está na moda aí, né? Ele é precarizador, digamos assim, das condições de trabalho do produtor de conteúdo. Por quê? Por mais que as redes sociais hoje em dia tenham essa preocupação, o YouTube lança às vezes séries falando sobre a saúde do produtor de conteúdo, né? A gente sabe que o índice de burnout, de fadiga desses produtores de conteúdo, ele é alto, que as pessoas que às vezes fazem isso, elas conseguem ficar, algumas mais e outras menos, de acordo com a saúde delas, nessa batida até um certo ponto, e depois que elas alcançam um determinado ponto, ou alguns param, alguns grandes youtubers conseguem, por exemplo, se lançar na televisão, em shows, potencializar sua carreira de outras formas, e acabam reduzindo o nível de produção deles no YouTube. E outros que não têm essa possibilidade, às vezes não dão conta e param, não conseguem manter essa constância, né? Comigo mesmo isso aconteceu, porque, mais uma vez, eu não sou, digamos, um youtuber, eu sou uma pessoa que produz conteúdo, e em um determinado momento, depois de 330 vídeos, vai ficando difícil você criar assunto se você não vai, digamos, mostrar o seu dia a dia, ser uma pessoa, um influenciador que vai mostrar marcas ou que vai falar sobre notícias cotidianas. Como eu falo de conteúdo, os assuntos vão ficando mais escassos, né? Por mais que você tente se reinventar. Então eu alternei aí, digamos, a minha constância de 3 vezes para 1 vez por semana, né? Mas tenho tentado me manter. Agora, o algoritmo, ele é cruel por isso, porque ele vê muito tempo de visualização, mas ele também ele não compara tanto os nichos, e esse tempo de visualização também ele é muito... ele é injusto por conta dessas pessoas que têm essa estrutura maior, que tem grana para entrar com equipe e tudo mais. Então eu vou dar um exemplo claro para o nosso ouvinte aqui. Imagina que um exemplo claro meu canal que é recente, né? Eu tenho um vídeo sobre treino intervalado de ciclismo. E tem um outro canal que já existe há 10 anos, que a pessoa já viralizou, já é reconhecida e tudo mais, e ele também tem um vídeo sobre treino intervalado. Então, quando alguém pesquisar no YouTube treino intervalado no ciclismo, o vídeo dele vai ser mostrado primeiro que o meu. Em alguma medida, com razão, porque ele tem mais tempo, o algoritmo já vê que as pessoas entram lá com frequência para ver esse conteúdo e tudo mais, mas, por outro lado,
isso torna mais difícil da pessoa começar. É como se você fosse um surfista e para você poder surfar na onda, você tem que passar uma arrebentação que é muito difícil de passar, você tem que ter braço, né? A correnteza está forte, então essa é a dificuldade inicial, né? E realmente, assim, é por isso que eu falo, não tente, eu encorajo todo mundo a começar, mas assim, ser youtuber é diferente de ter o seu conteúdo na internet para propagar o seu negócio. Se eu fosse ser youtuber, eu tava morrendo de fome nesse momento. A maioria... Esses dias eu vi um dado interessante que 99% praticamente das pessoas que ganham alguma coisa no YouTube, porque também preciso dizer isso antes, né? A maioria das pessoas que produz conteúdo pro YouTube não ganha nada. Ou seja, não tem canal monetizado. E dentre os que tem canal monetizado, a maioria absoluta, esmagadora, quase todos, não ganha nem o suficiente para comprar um prato, uma refeição, né? Um prato feito por dia. Ou seja, ganha uma quantidade de dinheiro muito pouco. Porque a gente às vezes tem aquela ideia muito impressionista, né? De pessoas que ficaram milionários. Essas pessoas existem, né? Pessoas que realmente ganharam muito dinheiro e que estão ganhando, né, até hoje com o YouTube. Só que esses casos são casos assim, raríssimos. É mais ou menos aquele cara, o menino que sonhava em ser jogador de futebol e aí conseguiu chegar na seleção brasileira, foi jogar no Barcelona. Quer dizer, uma coisa que acontece assim, é 1 em 1 milhão, né? De um modo geral, um negócio muito, muito difícil. E você comentou antes, André, também acho que uma coisa que valeria a pena a gente voltar para... Queria trocar nesse assunto aqui para você do tráfego pago, né? Porque você comentou que o YouTube ele quer que as pessoas fiquem lá o mais tempo possível, que é uma lógica muito parecida, não apenas com o Instagram, que a gente já comentou no outro episódio, mas com todas as redes sociais. Porque as redes sociais, elas são, no fundo, uma grande plataforma de publicidade e de propaganda. Então, as pessoas, né, às vezes pensam que elas estão lá assistindo um conteúdo e que de vez em quando vai ter uma propaganda, mas talvez seja mais ao contrário. Elas estão lá assistindo propaganda e de vez em quando também elas vão ver o conteúdo, né? Então, quer dizer, tudo é feito para que as pessoas passem a maior quantidade de tempo possível para que as empresas que são donas dessas plataformas possam vender propaganda para os anunciantes, para dizer, olha, tem uma audiência aqui que é uma audiência que coincide com o público para o qual você quer anunciar, então se você quiser pagar, você, enfim, paga para a plataforma entrega aquela propaganda para as pessoas. Como é que é essa coisa do tráfego pago, do pagamento da propaganda no YouTube? Vale a pena? Custa caro? Bom, eu já fiz impulsionamento para YouTube, faço eventualmente, né, por conta dos produtos que eu comercializo, e vale muito a pena, assim. A gente já comentou em outros episódios, o custo de você anunciar nas redes sociais ele é muito mais barato do que em qualquer outra plataforma, sei lá, rádio, televisão, anúncios tradicionais e tudo mais. E é democrático, né, André? Porque, a princípio, qualquer pessoa, quer dizer, a propaganda tradicional, televisão, rádio, jornal, ela não estava disponível para qualquer negócio, era só para os grandes negócios, né? Já no YouTube você vê vários pequenos negócios fazendo ali a propaganda, né? Exatamente. E uma coisa que potencializa é o chamado Big Data, né? Essas empresas hoje elas têm um conhecimento fantástico de nós enquanto usuários. Eu brinco que eles só não devem saber, e olhe lá, a cor da nossa cueca, porque se você chegou e pesquisou roupa íntima no Google e comprou, eles sabem a cor da sua roupa íntima que você comprou, né? Então eu consigo anunciar para as pessoas que têm interesse sobre aquilo que eu estou falando, né? Então vai muito mais direcionada a sua propaganda e é uma possibilidade de você furar a fila do algoritmo. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei sobre o conteúdo de treino intervalado, se eu impulsiono esse meu vídeo, na hora da pesquisa, mesmo aparecendo pequenininho ali patrocinado, o meu conteúdo vai aparecer primeiro do que o conteúdo que apareceria por conta do algoritmo, né, na pesquisa, digamos ali, orgânica, tá certo? Então é uma forma de você se fazer conhecido, mas é claro que os grandes players, os grandes canais também sabem disso, e mesmo apesar deles terem muito alcance orgânico, muitos também anunciam, o que deixa aquela concorrência também um pouco mais desleal, porque os caras têm grana. Agora, falando de grana mesmo, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, eu conseguia levar pessoas para os meus conteúdos no YouTube por 5 centavos o clique. 5 centavos. Então é barato, entende?
custava 5 centavos uma pessoa clicar no meu vídeo para poder assistir. O tanto que ela assistia, aí ia depender do meu conteúdo, da qualidade do som, de encaixar com a pesquisa da pessoa, né? Então você tem visualizações pequenas, mas você tem pessoas que podem ver o vídeo todo também. Então, para mim compensa, eu faço eventualmente em algumas ações. É incrível essa coisa do como que agora todo mundo está nesse jogo, né? Quer dizer, todo mundo, quero dizer, todos os proprietários, empreendedores, mesmo de pequenos negócios. Esse aspecto, eu estava antes apresentando uma visão, digamos assim, mais crítica sobre tudo isso que envolve as redes sociais, mas tem também um aspecto virtuoso, né? Porque agora você simplesmente multiplicou o número de pessoas que podem se beneficiar desses meios de circulação, né? Porque no fundo trata-se disso, de você entregar o seu conteúdo, apresentar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto, né? Isso está mais disponível hoje em dia, né? Como você falou, 5 centavos o clique, né? E tem academias recebendo mais matrículas graças ao tráfego pago, tem profissionais de educação física conquistando mais alunos graças ao tráfego pago. Então é uma relação que você tem que fazer, né? Assim, lógico, você tem que aprender a fazer. Tem cursos que ensinam isso e de graça também na internet, no próprio YouTube. Se você perguntar como fazer tráfego pago, tráfego para o meu negócio local, para a minha academia, para o meu serviço de personal, vai ter conteúdo gratuito sobre isso. E a questão é aquela, assim, o profissional ele quer investir na sua empresa, na sua carreira, sem gastar nada com isso, entende? É aquela questão, você investe para receber de volta. Sabe? Então, às vezes a gente tem a noção de que na internet tudo é de graça, tudo deve ser gratuito, tudo, né? É aquilo que a gente já comentou, essas coisas todas têm um preço. Para a gente acessar o YouTube sem pagar, o Facebook sem pagar, o Instagram sem pagar, né? Alguém está pagando. Quem está pagando são as empresas para serem vistas na forma de anunciante e também, agora não só as empresas, como qualquer profissional. Então imagina, você quer começar a sua carreira e não quer investir nada. Imagina se você consegue investir, por exemplo, sei lá, R$100, R$200, R$300 no mês e te retorna 400, 500, 600, entende? O setor da saúde, emagrecimento, busca da boa forma, é um dos maiores segmentos do YouTube. Ele está atrás de, acho que se não estiver enganado, ele é o terceiro maior segmento do YouTube. Perde para o chamado MMO, que é o Make Money Online, que são vídeos tentando ensinar para as pessoas como fazer negócios pela internet. E tem um outro segmento que agora me escapa, mas que está ali nas cabeças, quer dizer. Então, nesse aspecto, a educação física ela tem um potencial enorme de angariar engajamento, né, junto com os usuários do YouTube, porque o tema ele vai ao encontro do que as pessoas estão procurando. Né? Muitas pessoas estão insatisfeitas com o próprio corpo, estão querendo perder peso, estão em busca de dicas, né, para que tipo de atividade física fazer, como fazer, com que frequência, enfim, buscando alguma orientação ali gratuita, né, que o YouTube oferece. E a educação física nesse aspecto está aí numa posição muito privilegiada, né? Exatamente. E isso, na verdade, inclusive faz parte de algo que a gente já colocou em outros episódios, que é um pouco, digamos, do preconceito ou, digamos, do ranço que o profissional de educação física tem com algumas dessas redes sociais. Porque num nicho que é tão lucrativo, tem espaço para todo tipo de pessoa. Então, às vezes, o profissional de educação física critica que tem, né, usando de forma pejorativa o termo blogueiro, que tem blogueirinhas que estão, digamos, se intrometendo ali na profissão para falar sobre emagrecimento ou sobre algum conteúdo, ou, como tudo que dá muito dinheiro, tem gente que leva a coisa de forma, digamos, mais apelativa e outros que levam com uma estrutura maior de conteúdo e de qualidade. E aí vem aquelas críticas do profissional de educação física. Mas como em toda a área, né, essa, digamos, falta de regulamentação ela vai se dar pelo conteúdo. Então, eu acho que é um caminho muito interessante o profissional de educação física, que às vezes é reticente, tem o pé atrás com isso, ou critica muito isso, estar no YouTube ou em qualquer outra rede social produzindo conteúdo de qualidade sobre esse assunto. Porque, não, tem muita gente aí que desvirtua a profissão, ou que denigre a profissão, ou que nem é profissional e está vendendo conteúdo sobre coisas que não deveriam. Então, é mais um motivador e um convite para os estudantes, para os profissionais de educação física estarem nas redes sociais, passando a orientação correta, né, levando informação de qualidade para as pessoas
para que as pessoas tenham esse conhecimento e adquiram esse conteúdo, essa informação de qualidade. E considerem também que as pessoas que estão, às vezes, disseminando alguma informação que é tida como uma informação errada, uma orientação equivocada, uma forma errada de executar exercícios, esse tipo de coisa também existe no mundo presencial. Quer dizer, não existe nenhum profissional de educação física aí nas academias que está dando alguma orientação errada. Existe. Existe também pessoas que fazem isso pela internet. Então, nesse aspecto, a internet ela simplesmente reproduz todos os vícios que já existem no mundo real. Nem mais, nem menos, né? Então, se você é profissional de educação física, estudante, e se incomoda com o tipo de conteúdo que você vê sendo divulgado e disseminado na internet, você deve talvez se provocar a produzir um conteúdo melhor, né? Oferecer um conteúdo mais adequado, melhor informado, melhor fundamentado para as pessoas que estão ali em busca desse conteúdo. Há muitas pessoas em busca do conteúdo relativo à educação física, a treinamento físico, a condicionamento, a emagrecimento e coisas relativas a esse universo, né? É claro. E agora, como sempre, a gente quer saber de você que está ouvindo a gente. Você já pensou em ter a sua presença digital no YouTube? Você já tem a sua presença digital no YouTube? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente transmite o nosso podcast pelo YouTube. Você pode comentar aqui embaixo. Se você tem um canal, deixa o seu canal pra gente conhecer. Fala como que é a sua presença no YouTube. E não deixa de seguir também a gente nas plataformas de podcast, no YouTube, nas nossas redes sociais. Os links ficam sempre embaixo nas descrições aqui dos nossos episódios. Então, seguindo com a nossa temporada dedicada à presença digital do profissional de educação física, e a gente convida você a ficar ligado com a gente todo domingo às 20 horas na Educação Física SA. Deixo para você o meu abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Obrigado pela presença e audiência de vocês. Valeu, André. Abraço. Boa semana para vocês. Sobe o som.